pessoal. Boa noite, pessoal da Health 5D, nossa comunidade da saúde integrativa. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo com a saúde integrativa da Health 5D. Eu sou a Paula Cohen, terapeuta sistêmica. Vamos receber eu, Larissa, Alessandra, Larissa Cohen, nutricionista sistêmica, nutricionista integrativa, Alessandra Cohen, a dentista biológica. Vamos receber a Gabriela Chaves, que também é nutricionista com muita experiência com atuação no autismo. Então, estamos super empolgadas a bater esse papo com a Gabi. Vamos falar bastante sobre tudo que afeta, né, essa questão nutricional no autismo. Muitas questões que vocês tenham podem nos perguntar pelo inbox, por mensagem. E se vocês ainda não nos seguem aqui no Instagram e também vão no nosso link da bio da Health 5D para nos seguir também no YouTube. Faz a subscrição para acompanhar todas as lives que a gente já fez, fica tudo gravado lá e aqui também no Instagram. Então confere as lives passadas e toda quarta-feira a gente se encontra aqui com um assunto super interessante. Então vamos lá, vamos hoje falar um pouquinho sobre no dia 2 de abril, né, que foi a conscientização do autismo. Então a gente está fazendo essa live em homenagem a esse dia. Então eu vou aceitar aqui as meninas para a gente dar início à live e bater um papo bem legal sobre a nutrição no autismo. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Larissa. Oi, boa noite. Boa noite. Tô só esperando aqui agora a Gabriela Chaves pedir para entrar. Ela ainda não fez o pedido, não. Tô aguardando aqui. Mas acho que você pode tentar puxá-la, porque eu vi que ela já... Eu tô tentando... Já convidei ela. Vamos ver se ela agora entra. Entrou. Entrei, mas a minha tela... Peraí que a gente vai fazer um negócio aqui. Olá, Gabi, tudo bem? Boa noite. Beijo, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá funcionando bem aí? Tá Estamos ótimo. te ouvindo muito bem. Gabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu sei que você é super ocupada, tem milhões de compromissos de trabalho e é uma honra muito grande receber você aqui, tá? Então, vou te apresentar para quem não conhece. A Gabriela Chaves é nutricionista com olhar integrativo, pós-graduada em fitoterapia e medicina vibracional. Foi minha professora na pós de medicina vibracional também, terapia vibracional. Tem uma atuação, experiência enorme, incrível em alergias alimentares, neuronutrimodulação, modulação intestinal, autismo, que é o nosso foco hoje, né? E, assim, várias outras áreas. A Gabi é sensacional, uma profissional incrível, que só conhecendo mesmo para a gente ter noção do quanto ela tem de conhecimento, do quanto ela consegue ajudar os pacientes, da resposta que ela tem, né, em resolver as situações, os casos, a resolutividade que a gente tanto fala, né? Então, estamos falando aqui que a Gabi é sensacional. Adoramos ela. E é mesmo. Então, Gabi, de novo, super obrigada por você estar aqui. E aí eu vou começar fazendo uma perguntinha para você, né, em relação à sua experiência com esse público. A Agnes está pedindo aqui uma sobre alergias alimentares. Verdade, a gente vai fazer uma e aí a gente chama a Gabi, porque ela é top. Então, eu queria saber, assim, em relação à sua experiência, né, com esse público, incluído no transtorno do espectro autista, né? A gente vê que cada vez mais os casos aumentam, né? E eu até vi uma pesquisa recente do CDC, né, dos Estados Unidos, em que ele mostra que em 2004, nos Estados Unidos, a gente tinha um caso, né, de autismo a cada 166 crianças.
em 2004. E hoje, 2021, a gente tem uma em 44 crianças. É um aumento. Nossa, um número muito alto. Um número muito alto, né? E crianças consideradas com diagnósticos até 8 anos de idade. Então, Gabi, eu queria que você mostrasse um pouquinho para a gente a sua visão, né? E o que você acha também que tem contribuído para esse aumento? Minhas meninas lindas, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada, porque tanta gente fala sobre o assunto. Nós temos tantos profissionais falando com tanta propriedade, com tanta sabedoria, e eu estar aqui defendendo, né, explicando um pouco como nutricionista, eu acho que isso para a turma, para a nutrição, é um grande ganho. A gente está sendo escutado, a gente está mostrando essa importância da nutrição, desse olhar integrativo. Claro que o médico, o fono, o psiquiatra, nós temos vários olhares que podem contribuir. Então, Larissa, na sua pergunta, você falou, né, da relação de 2004 para a relação de 2020. Mas vamos falar um pouquinho mais atrás de 1975. Em 1975, para cada 5.000 crianças nascidas, uma era autista. 75 foi quando eu nasci. Isso foi ontem, né? O que aconteceu em 40 e poucos anos no mundo, que de 5.000, uma nascia, e que hoje 44 nascem. E que de 2004 para 2020 não tem uma diferença tão exorbitante como teve de 1975. E aí, o meu questionamento, claro que o mundo avança, claro que as tecnologias, então a gente tem a ciência voando. Nós temos os nutricionistas hoje sendo ouvidos, participando, tendo seus olhares e contribuindo sim. A gente tem os fonos, a gente tem toda essa equipe envolvida. Mas o que está acontecendo? Então, eu posso dizer para você que é o boom da indústria, né? Essa indústria alimentícia, que foi cada vez ficando mais forte, e se a gente pensar esses alimentos industrializados, então a gente está falando do xarope de glicose, xarope de milho. Então esse xarope de milho, ele é 97% de frutose. Uma fruta tem 6% de frutose. A fruta, ela tem o foz, inulina, tem os sais minerais, tem vários componentes bioativos, nós temos licopeno, luteína, zeaxantina. Quando você pega um xarope de glicose, ele não tem fibra, ele não tem nenhum nutriente, ele homogeneiza bem. Posso colocar ele no refrigerante, posso colocar ele no pão, posso colocar ele no bolo, no biscoito. Não existe mais um alimento industrializado que não leve xarope de glicose. Por que eu vou usar açúcar? Por que eu vou ter um custo com a cana se eu posso produzir no laboratório um produto tão fácil e tão barato para a indústria? E isso foi desenvolvido, foi trazido em 1970, mas ele chega com força mesmo lá para os anos 2000. E é onde a gente vê o boom acontecendo. Claro que a gente também tem que pensar no sal. Usar sal, se eu posso usar glutamato, que ativa o meu sabor umami. Na língua nós temos várias regiões. O sabor amargo, o sabor salgado, o sabor doce. Imagina uma criança de 0 a 2 anos, que pela Organização Mundial de Saúde deveria consumir 0 açúcar. E é prescrito pelos profissionais da área de saúde o leite da indústria, que aquele pó é açúcar. Ah, meu filho não come açúcar, toma 8 medidas do pó na água. Ele toma açúcar, porque aquilo é açúcar. Então, aquela açúcar hidrolisada com xarope de glicose que vai direto para o fígado. E que, obviamente, que quando chega o alimento no fígado, é a hora do fígado entender que é a hora dele parar de produzir glicose. Agora, imagina uma glicose de alta intensidade nesse fígado. Então, todos esses processos, né, da criança, no nascer, no despertar de uma criança, com esses milhares, porque na minha época nem tinha leite industrializado. Se tinha uma lata, era cara que meu pai nem conseguia comprar. Então, de repente, em tão pouco tempo, você não sabe qual comprar.
Se você for sozinha, você não sabe o que comprar porque a oferta é muito grande. Então, é um índice de açúcar e aquela língua, aquela papila gustativa em crescimento, em amadurecimento, ela só está sendo trabalhada em um local. Pá, pá, no açúcar, no açúcar, no açúcar. Você acha que essa criança vai crescer com vontade de comer verdura? Você vai colocar. Com 2 anos parou de comer. E ela vai começar na seletividade. Não tem como, ela não vai ter prazer. Ela não foi apresentado isso para ela. Quando eu tenho xarope de glicose, ou o glutamato, eu atinjo o sabor umami, que é um sabor que automaticamente ele tem uma afinidade com a dopamina e eu libero, não produzo, eu libero dopamina, crio vício e uma sensação de prazer. Então, a partir do momento que eu tenho aditivos químicos, eu vou liberar a minha dopamina, mas eu não vou produzir, eu estou liberando. E aquilo me cria um vício, porque eu sinto prazer. Então, aquela criança muito pequenininha, né, sendo trabalhado por uma indústria. Qual é o futuro? É o que nós estamos vendo, que pelo, né, o portal brasileiro, hoje foram 4,8 milhões de crianças de 8 anos diagnosticadas no transtorno espectro. Isso é um número muito expressivo. É muito para o Brasil. E aí a gente vai olhar que a alimentação industrializada, tá, as meninas jovens estão com muita celulite. Eu tenho 46 anos. Eu vou na praia, eu tenho menos celulite que as meninas de 15 a 20 anos, porque é muito açúcar, é muito sal, é muito industrializado, os pais, né, todo mundo, ninguém quer cozinhar, a vida corrida, os pais não têm tempo, então come na rua, come um saco de biscoito, São isso. já submetidas a um processo inflamatório, já, né, crônico, subclínico, já desde muito novinhas, né? Exatamente, exatamente. E aí vai faltar matéria-prima, porque o neurotransmissor, né, a neuroquímica do bem-estar, nós produzimos. Mas quando a gente não está produzindo essa neuroquímica do bem-estar, e é com comida, com nutriente, se eu não como esses nutrientes, como produzir? Eu vou buscar alimentos que liberem, que me arremetam para essa sensação de bem-estar, de prazer, de calmaria, de alegria. Tem gente que vai dizer que você não come um chocolate, você chega até a fazer assim na cadeira. Ai, que delícia. Quem nunca? Então eu não tenho essa produção, mas a comida, ou o videogame, ou a bebida, ou a droga, traz essa sensação daquilo que eu não produzo mais. Porque falta nutriente para eu fazer essa produção. E aí, no caso do desenvolvimento, né, do autismo, você acha que isso já acontece, vai se manifestar, que eu quero dizer, então, lá por volta dessa idade, 8 anos, com esse acúmulo que vem desde a fase de bebê? Gestação? Na verdade, gente, é uma percepção da família, né? A família, ela consegue concluir mais lá para os 7, 6, 7, 8 anos, porque até então eu acho, talvez, não, mas ele faz um flap com a mão, não, mas ele não faz isso. Então, assim, a gente fica tentando fugir, e mesmo porque eu tenho até, assim, para o médico hoje é muita responsabilidade. Ele dá um diagnóstico, porque aí tem processo. Hoje a sociedade está muito cruel com o profissional da área de saúde. Ele até quer diagnosticar. Nossa, mas claro que a vida muda e as crianças é um cérebro que está crescendo de tamanho, um córtex pré-frontal que está crescendo. Então, hoje ele pode estar no espectro, mas amanhã, com o amadurecimento, com a mudança da alimentação, porque isso tem influência, assim, de N fatores, ele sai, e aí o médico é processado porque deu o diagnóstico. Então, e ao mesmo tempo, quando a gente vai para o interior do Brasil, o diagnóstico sai com 1 ano e meio. Então, assim, não, eu já quero alertar a família para ela já botar na equitação, para ela já colocar no fono, a criança come biscoito, toma 8 medidas de leite em pó, 5 vezes ao dia. Mas a criança está fazendo equitação. A criança está fazendo, está com acompanhamento do fono.
E às vezes o básico em casa não foi feito ainda. E aí ela já está no psicólogo, ela já está fazendo o método ABA, sou totalmente a favor, já está fazendo o Padovan, mas aquilo porque já vem um diagnóstico e a família fica tão perdida que ela vai procurar todas as terapias ocupacionais, mas ela não foi procurar a causa daquilo tudo, que levou realmente ao desenvolvimento desse transtorno espectro. Então, assim, ainda estamos aprendendo, isso não é só no Brasil, ou o diagnóstico vem cedo demais, sem uma equipe multidisciplinar, porque a equipe talvez fique um pouco no médico, fique um pouco no psicólogo, mas o nutricionista não está participando desse diagnóstico. Será que eu não poderia olhar, analisar o exame laboratorial dessa criança a nível nutricional, B1, B2, B3, eu estou falando de vitaminas, de zinco, de cobre, de vitamina C. Será que eu não poderia, como nutricionista, participar deste diagnóstico dentro de uma equipe e falar, olha, mas a vitamina D3 dele é 10, o ácido fólico é 5. Será que se a gente não modificar isso talvez não pudesse fazer alguma diferença na vida dessa criança? A gente não sabe, mas isso também não é trazido, essas questões não são trazidas, porque se a gente pegar o DSM-5, se a gente pegar o CID, isso nem por um segundo é dito. Né? Você tem, para enquadrar um autista, se ele é leve, moderado, ou se ele é intenso, não são esses critérios analisados. A gente sempre analisa um critério mais comportamental. Mas e essas moléculas fundamentais para a sobrevivência? Elas não estão sendo analisadas. Será que com a nossa união, que eu sei que você é um excelente nutri, Larissa, e a gente todo mundo junto, também participando, não pudesse trazer qualidade para as famílias, porque não é legal ouvir um diagnóstico desse. Talvez a família modificando essas moléculas bioquímicas não tivesse um ganho, um resultado bom, e a gente ficasse mais tranquilo, porque a gente evitaria esses 4,8 milhões de diagnósticos atuais de 2022, eu acho que sim. Com certeza. E você quer perguntar, Alessandra? Senão eu quero fazer uma pergunta. Eu queria entender se a fisiologia, né, do desenvolvimento do autismo é a mesma do TDAH. A fisiologia é a diferença entre o autismo e o TDAH. No autismo, existe uma alteração, uma hipomielinização, então ele tem uma deficiência nas células formadoras da bainha de mielina, então a chance do neurotransmissor que ele produziu chegar na fenda sináptica, porque é a bainha de mielina que dá o potencial de ação, não vai ter. Então, ele pode produzir o neurotransmissor, mas será que ele vai liberar para gerar função? Ele não tem essa função. O TDAH também tem baixa hipomielinização, também apresenta essa massa branca, a gente chama de massa branca, com uma alteração. O autista, o transtorno espectro, ele tem uma alteração no comportamento dele social. E por que ele tem essa alteração? Porque ele tem uma alteração nas podas sinápticas. Ele forma células, né? Então vamos falar da neurogênese, vamos falar da formação de um neurônio. O neurônio, ele é um bebê, igual a gente, que já foi um bebê um dia, chamada célula progenitora. É uma célulazinha pequenininha, do tamanho de uma bolinha de gude, para a gente comparar, para tentar entender, comparando a uma bola de futebol. Então essa bolinha de gude tem que criar os cabelinhos, tem que criar o corpinho, o axônio, a bainha de mielina, o terminal sináptico, as vesículas, ela tem que se especializar e amadurecer. No caso dos transtornos espectros, essas células progenitoras, por falta de nutriente, elas não se especializam, elas não amadurecem, por falta do BDNF, por excesso de estresse oxidativo. Eu não consigo ter o fator de crescimento neurotrófico cerebral, que estimula o crescimento dessas mini células que um dia vão virar macrocélulas e que vão gerar função. Então, eu não vou ficar com cabeção, mas a minha superfície cortical, ela vai crescer
sem função. Então, como que eu vou fazer sinapse? Um neurônio, ele pode fazer de 10.000 a 200.000 sinapses. Qual é a chance do transtorno espectro, com células progenitoras, gerar a função, acender o cérebro dele? Então, falta o BDNF. Então, ele já tem um problema na massa cinzenta também. O TDAH tem um problema na massa branca, que seria uma hipomielinização, mas o TDAH, ele tem uma down regulation. Então, ele produz as catecolaminas em uma quantidade menor, que seria a dopamina, que traz foco, concentração e podar o movimento dele, que fica muito excitatório. E a dopamina, ela é responsável pelo equilíbrio dos movimentos. Os autistas não têm esse desequilíbrio. Os autistas já têm um desequilíbrio mais voltado para a serotonina, jamais da autoestima, da calmaria, do entendimento, mas é o BDNF, são as podas sinápticas que precisam acontecer, porque depois que aquela célula cresceu, todo no nosso corpo nasce, trabalha, se divide e morre. Então, um neurônio é uma célula, igual a célula do fígado, do pulmão, do coração. A gente separou essa célula criando uma dificuldade e ela está muito longe do nosso entendimento, ela é igual à do fígado. Essa célula, ela precisa ser podada. Nossa, o meu axônio ficou velho, então eu vou tirar só o axônio. O corpo celular está ótimo do neurônio, por que eu vou recolher? Então, eu tenho áreas específicas para serem recolhidas, para que aquelas outras áreas continuem trabalhando. Não, o problema é que são os dendritos. Não, então, isso precisa ser feito o tempo todo. E no caso do transtorno, isso não é feito. Então, essa poda sináptica não acontece, mesmo porque a célula nem cresceu. E ela também precisa ser recolhida. Existe uma enzima de recolhimento. Essa célula não presta. Eu vou tirar ela daqui. Aqui não faz, não tem o BDNF, porque não tem o consumo de polifenóis. O polifenol ativa o BDNF, que faz o controle do neurônio da hora dele sofrer apoptose, mantém ele vivo e novas sinapses, né? Nova plasticidade sináptica. É ele que faz o crescimento de novos neurônios. Sem ele, isso acaba não acontecendo. Claro que se você perguntar para mim, Gabi, existe diferença de um cérebro de um neurotípico para um autista, para um TDAH? Não. Ele veio com as mesmas possibilidades. Ele nasceu com um cérebro igualzinho de uma criança neurotípica, igualzinho. Em algum momento, ou na vida intrauterina da mãe, houve janelas de oportunidades, houve algum fator que a gente vai falar mais à frente, ou depois que ele nasceu, na amamentação, na alimentação dele, na formação desse campo. Houve, claro que a gente tem uma genética. Jamais vou dizer uma predisposição. Eu tenho a minha mãe, a irmã dela é autista. Então, a gente já tem aí uma predisposição. Mas a epigenética é a expressão do gene. Então, vamos pensar. Eu herdei gene da minha mãe, gene do meu pai. O bom e o ruim. Então, se eu tenho um campo propício, o bom vai sempre se expressar. Agora, se é a Baía de Guanabara, não adianta eu trazer o salmão lá do Chile, não vai sobreviver, porque está poluído. Mas pega um da Baía de Guanabara e põe lá no Chile, que vai adorar. Ficar lá numa água mais limpa, ele vai ficar feliz. Então, um ambiente vai fazer aquele gene defeituoso se expressar. E aí, claro, que eu vou levando a eventos menores por expressar genes defeituosos. Deu? Deu. E você, assim, Quer falar, Alessandra, que você ia perguntar de novo? Não. Tá. E você, assim, em relação à intervenção nutricional que você faz, né? Eu sei que você tem muitos resultados muito interessantes, né? Muito bons. Então, conta um pouco assim, dessas intervenções que você faz, em relação à alimentação, principalmente, né? Então, gente, se a gente parar para pensar, né? Vamos pensar aqui. Por que acontece essa hipomielinização? Por que acontece isso com algumas crianças e outras não? Então, a gente tem que pensar que, primeiro, o trabalho da comida.
comemos uma bola de futebol, se é o Big Mac, se é cenoura, se é queijo, ovo, não importa. Bola de futebol tem que virar bola de gude, no trato gastrointestinal tem que transformar. Quando chega lá no intestino, ela na forma de bola de gude, eu abro a porta e essa bola de gude vai tomar banho no fígado. O fígado vai lavar essa bola de gude, vai ativar 500 funções, porque essa bola de gude veio com agrotóxico, com glifosato, com defensivas agrícolas, enfim, com nitrito, nitrato, sulfato, com nicotina, tá ali. E cada... com várias. O mercúrio, com alumínio, com chumbo. Então, cada componente, cada aditivo, eu tenho uma enzima para cada função. E eu tenho 500 enzimas ali. E elas sempre vão ser, elas estão sempre dormindo, e elas sempre vão ser acordadas por minerais e vitaminas, por nutrientes. São os nutrientes que ativam, são os cofatores dessas enzimas, que vão fazer a limpeza do alimento que entrou para o fígado. Então, ali é central de banho. Lavou, mandei para o coração, que é a bomba, um sangue limpo, nutritivo, que vai para todas as células. E essa bomba está preocupada com a cabeça, porque depois o sangue desce. Mas a visão é chegar à cabeça o sangue para depois descer. E nesse caminho entre fígado, coração e cabeça, eu tenho uma barreira hematoencefálica. No final da nuca, aonde ficam as meninges aqui, que a gente vive com dor na nuca, drenando, tipo... Vai que o fígado não limpa. Vai que o fígado não consegue ativar essas funções. Se ele não ativar, a sujeira vai passar. Toda sujeira tem afinidade por gordura. Sujeira ou vai ser guardada no nosso tecido adiposo, as células vão crescer e vão guardar. As meninas, as mulheres, eu sempre falo, nós temos uma mama antes de chegar na cabeça, em cima do fígado. Estamos bebendo muito. Estamos tomando muito whey protein, é muito ovo, é muito queijo, é muito estresse, é muito medicamento e muito suplemento. Muito suplemento. Tudo isso demanda fígado. Se ele não fizer a função, vai passar sujeira. A mama é a gordura mais próxima que temos, porque hoje nós nos mantemos magros. A gente está preocupado com a estética. Então, o câncer de mama vem crescendo, pode ser um assunto futuro para a gente conversar, mas ele vem crescendo e eu trabalho o câncer de mama pelo fígado. E os resultados são incríveis, sabe? De fazer um trabalho mais na via hepática. Ok, subiu. Se vier com muita sujeira, claro que a minha barreira, não guardei na mama, não guardei na barriga, veio. A minha barreira, uma teia, vai drenar, vai lavar, vai limpar esse sangue. E claro que a sujeira, gente, vai acumular aqui. Tem uma tireoide, nós temos um ombro, nós temos nódulos que ficam nas costas, porque ela está drenando e a sujeira se acumulando nessa região de uma borboleta que controla toda a nossa beta-oxidação, produzindo hormônios de suma importância. Então, isso é importante porque o fígado, para gerar essa função de limpeza, ele gasta 44 nutrientes. O que a gente está vendo hoje? O autista tem seletividade, tá? Jejum intermitente. Alimentação cada vez mais empobrecida. Eu não estou falando para comer 44 alimentos. Não é isso. Uma fruta tem milhares de nutrientes. Uma fruta. Mas ninguém está comendo fruta nenhuma. O suco não pode porque tem alto índice glicêmico. Depois que inventaram essa loucura, a doença só piorou. Porque o suco é uma oportunidade de eu misturar laranja com manga. É muito mais difícil eu comer uma laranja e uma manga, mas no suco eu posso fazer isso. Como eu posso botar uma alface, como eu posso botar uma abobrinha que não tem gosto de nada, como eu posso colocar ali um inhame, como eu posso mesclar e fazer um suco, que eu faço muito para as crianças, laranja, cenoura, beterraba, banana e aveia. Isso é um ouro de muita nutrição, que às vezes eu não consigo fazer isso em uma outra refeição, mas em uma só eu consigo dar milhares de nutrientes, que são de altíssima qualidade. Ah, não, porque vai chegar rápido no fígado demais. Não vai chegar não, porque tem fibra. Fibra solúvel, insolúvel, fose, inulina, jamais isso vai chegar rápido demais. Isso não tem índice glicêmico alto. Isso não tem uma resposta insulinêmica. Então, ok. E isso saiu. Como que eu vou ativar um fígado para limpar? Não vai limpar. Então, a minha cabeça vai sujar, porque eu estou passando sujeira e a barreira não vai conseguir drenar tanta sujeira assim.
E é aquela sujeira, aquele estresse oxidativo, né, vai levar à inflamação. É convergido em inflamação. E claro que vai atrapalhar minha sinapse, o meu BDNF, tudo aquilo que eu falei. Bacana. Gabi, por que você está dizendo isso? Você nem falou o que você trabalha com a comida. Vou voltar só para o intestino para fechar a ideia. Então, vamos pensar que no intestino, né, eu tenho uma comunicação intestino-cérebro, porque tem uma sabedoria. Tipo, caramba, a comida vai para o fígado. E se a comida ficar presa no fígado, se o sangue, se ele tiver anemia, se ele tiver com uma fibrose, se ele tiver cirrose, e aí, como é que vai chegar a comida na cabeça? O corpo é tão sábio que ele mandou um nervo chamado nervo vago que conecta o cérebro ao trato gastrointestinal. Esse nervo está cheio de receptores para hormônios, para ácidos graxos, para citocinas, para N situações. E também muitos elementos passam via vagal. Esse nervo vago, ele é 90% aferente. Gabi, 90% desse nervo vago, a informação vem de baixo para cima. Então, ele termina no intestino grosso. E aí, imagina o intestino grosso preso, cheio de bactéria do mal, de gases, de fermentação. A criança tem refluxo. O que eu tenho de estímulo nesse nervo vago? Eu tenho muita informação. Esses receptores do nervo vago vão ser muito ativados. E claro que nessa situação eu vou produzir muitas citocinas pró-inflamatórias, que via nervo vago invadem a barreira hematoencefálica e ativam as vias do eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Liberação e secreção de cortisol, porque eu estou no estresse. O estresse precisa de hormônio do estresse. O meu sangue da digestão não está mais aqui, porque ele está no músculo, porque eu estou no estresse. E eu vou correr do leão, porque eu estou sendo atacado. Não importa se eu estou sendo atacado do ambiente ou do meu ambiente interno. E nesse processo de desbiose, é óbvio, bactéria do mal vai crescer, vai produzir nitrato, nitrito, sulfato, eu vou ficar mais ácido, vou estimular mais o nervo vago, e esse nervo vago vai começar a trazer toxinas para essa atrás, né? Vamos pensar que o nervo vago termina atrás das meninges, então eu vou trazer aqui para a cóclea, para o canal auditivo, muito porque está conectado, muitas toxinas. As crianças ou vão ranger os dentes, ou elas vão fazer placa de ATM, ou elas vão começar bruxismo, rinite, sinusite, é muita sujeira para essa região. Ou ouvido que coça, não estou escutando, se eu não escuto o som, eu não decodifico, eu tenho ecolalia, dislalia. Depois sobe e se acumula esse nervo vago desemboca exatamente nessa região aonde está a pineal, aonde está a hipófise, aonde está o hipotálamo, aonde eu secreto os meus hormônios endócrinos. Sujou, vou atrapalhar meu sono, daqui a pouco eu estou dando Rivotril, estou dando remédio para a criança dormir, porque não tem como dormir no estresse. Hormônios sexuais são hormônios da criação da vida, eu só quero fugir do leão, por que eu vou ter hormônio sexual? Então, eu começo a diminuir testosterona, começo a diminuir progesterona, porque são hormônios da vida e não da fuga. Adrenalina, noradrenalina, epinefrina, eu vou para essa via porque eu estou no estresse. E aí, eu começo a mudar a minha via metabólica. A minha via de produção de neurotransmissor, que nada mais é que proteínas e enzimas, virou uma via agora de defesa. A minha via agora é para me defender. Eu vou produzir interleucina 6, eu vou produzir citocinas, eu vou produzir fator de necrose tumoral, natural killer, porque é a minha via de defesa. Nessa via ativada constantemente, como as minhas células, glóbulos brancos, precisam se multiplicar, os neutrófilos, as células tolerogênicas, para tolerar toxina e confusão, e as células, quando eu falo os oligosdendrócitos, para a gente entender que eles que fazem a bainha de mielina, eles fazem parte da defesa do sistema nervoso central. O sistema nervoso central tem células de imunidade. Cada um neurônio tem 10 células que defendem um neurônio, 10. Astrócitos, micróglias,
peristo, a gente tem os oligodendrócitos, as células de Schwann, responsáveis pela imunidade cerebral. Mas a minha imunidade intestinal tá louca. Eu tô tendo que secretar IgA, fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 10. Eu estou totalmente produzindo células imunológicas do meu ataque, do meu trato gastrointestinal. Eu vou ficar fazendo oligodendrócito? É pensamento que eu estou trazendo. Da onde que a gente pensa que se a gente atacar aqui o menino com refluxo, com azia, arrotando, soltando pum, eu vou ficar produzindo célula de imunidade de neurônio? A moeda, o dinheiro é pouco, gente. Não dá para fazer muito de tudo. Eu vou tirar um dinheirinho de cima para botar para baixo. E, obviamente, que o meu nervo vago vai estar trazendo muita confusão. Então, olhar para cima é importante, sim, mas a gente tem que tratar embaixo. Porque se o intestino resolver não comer mais, o de cima morre, ele manda tudo, mas é o intestino que absorve. Então, se eu tenho bactéria do mal, a bactéria do mal crescendo em demasia, ela vai roubar meu ferro. Ué, o ferro transporta oxigênio. Se eu não tenho ferro, porque a bactéria do mal adora se multiplicar com ferro e com enxofre, ela ama enxofre, por isso que dá gases nessas crianças. Ela vai se multiplicando e vai roubando. Só que para eu multiplicar as células da cura, eu preciso de oxigênio, eu preciso de ferro. Então, tudo isso vira uma cascata de desnutrição, de roubo de nutriente. A serotonina, ela é produzida tanto perifericamente pelo intestino, quanto no sistema nervoso central. Essas serotoninas fazem funções diferentes. E a serotonina do intestino, ela cria seletividade, peristaltismo. Vamos trabalhar, e o alimento vai andar, e eu vou excretar. Tá preso? Cadê a serotonina? A serotonina fala, ferro da panela, você não vai entrar. Ferro do espinafre pode entrar. Alumínio, você não vai entrar. Mas quando não tem serotonina e vocês veem alumínio alto, não é vocês fazerem quelação de alumínio. Claro, 98 sim, que é o que eu pego. Mas 5, 10, calma, gente. Não precisa ficar dando um monte de elemento, de coentro. Não. É só você dar o mineral que ocupa o sítio e consertar o intestino para a serotonina voltar a funcionar. Porque às vezes a gente está inventando coisa de ficar dando tintura de coentro e a gente está dando comida, sabe? Porque o selênio quela. E a gente o cálcio quela muito o alumínio. E aonde? Uma vitamina D3 que ajuda na absorção do cálcio. Então, tem pulos do gato que a gente não precisa ficar numa criança de 5 anos fazendo quelação de metal pesado, pegando o cabelo da criança e mandando para os Estados Unidos para ver o tipo de metal que tem. A gente está sempre no sintoma, sempre na doença, sempre no problema e nunca na causa. Não existem 2 elementos ocupando um sítio só. Ou você tem um mineral ou você tem um metal. Eles não ocupam o mesmo sítio. E se o metal está ganhando é porque não tem mineral. Vamos suplementar de mineral. Ah, não saiu. Ah, então tá. Então vamos fazer uma homeopatia, vamos fazer uma tintura. Aí sim, mas primeiro é a matéria-prima. Primeiro é a serotonina do intestino. É aliviar aquele intestino, aquela imunidade exacerbada, aquela imunidade que está fora de controle. A gente tem que trabalhar para que eu também possa formar em cima. A energia está aqui, não tem dinheiro, tem R$2.000 para dividir, para fazer bile, ácido clorídrico, para fazer tudo, e eu ainda tenho que fazer um monte de coisa aqui em cima, 10? Por que eu vou botar 10 protetores para o neurônio? Põe 3 que tá bom, e me dá esse dinheiro para eu gastar em outra coisa. Porque o corpo está sempre pensando para você vencer. Para que eu vou produzir ácido clorídrico? Porque eu produzo ele para o dia inteiro. Eu gasto muita energia, gente. Eu vou deixar aquela bomba ligada o dia inteiro, desliga. Na hora que vier a proteína, a gente tenta produzir na hora. Não vai dar conta, a proteína desce intacta, fermento e gases. E assim a gente vai sobrevivendo. Porque eu não tenho dinheiro suficiente, porque eu estou gastando para produzir leucócito, para produzir neutrófilos, eosinófilos, e os mastócitos, os basófilos, porque eu estou totalmente sendo atacado por uma alimentação dissonante. E não respondi nada, né, que você perguntou. Não, mas foi uma aula, né? Vamos combinar. A gente fica assim hipnotizada ouvindo. Né? Bom, Mas uma super aproveitando aula. aqui que você falou dos metais, né? Eu, como dentista, não consigo dissociar a ideia do mercúrio, né?
das restaurações de amálgama. Hoje eu faço essa parte de odontologia biológica e eu estou sendo muito procurada realmente por essa remoção segura de amálgama, né? Porque você realmente fazer a remoção de amálgama sem os protocolos de segurança, você acaba liberando uma quantidade muito grande de mercúrio. E aí a minha dúvida é, esse mercúrio, numa gestação, numa gestante, né? Isso aí teria influência no bebê? Ou essa contaminação por mercúrio vindo da alimentação, né, de peixe contaminado, isso faz diferença nessa criança? Ou você acredita que é mais a questão da alimentação inicial, e aí você abre essa porta, né? Porque você não vai ter as células de defesa. É por aí o raciocínio? Então, na verdade, eu tenho muitos pacientes, né? E foi uma oportunidade de vida ter ido ao Pará, Tocantins. Eu fui por muitos anos no Pará e atendi grupos fechados a cada 2 meses. E nós temos, quando a gente vai um pouco mais para o norte do nosso país, quando a gente vai... eu fui para Itajaí. Então, assim, quando a gente vai em cidades menores, todas as mães têm amálgamas. E ninguém tinha mercúrio. E isso não era um problema. E a gente tem amálgama desde que não cresceu, porque isso, a gente mudar é uma coisa muito atual. Uhum. E a gente não tinha. Em 1975 era tudo amálgama. Né? Eu lembro que eu tinha 11 cáries, gente. Tanta besteira que eu comia. E era o que tinha. E não existia isso. Então, um peixe contaminado de mercúrio é muito mais cruel. Esse porque o peixe está com muito mercúrio, e esse peixe não vem só com mercúrio, né? Ele vem com N situações. E aí, a gente tem que pensar que o intestino tem 7 metros. Aberto, tem 200 metros. É o tamanho de uma quadra de tênis, com várias microvilosidades. Se eu deixar um peixe fora da geladeira, quando eu chegar, ele vai apodrecer com facilidade. Se o meu intestino já tem estresse oxidativo, se o meu intestino, que não está bom, entrar um peixe, a chance desse peixe chegar lá embaixo e entrar e me nutrir é 0. É muito difícil. Então, ele vai ser o maior causador de desbiose. E depois que a comida japonesa veio para o Brasil, porque a gente não tinha, a gente ia para o McDonald's, quando tinha dinheiro. A gente ia no Bob's. Mas nos anos 2000 e pouco, chega a comida japonesa. Açúcar, arroz, shoyu pra caçamba, mas, né, um peixe cru, sem muito preparo, sem muita higienização, a gente acha que pagando um rodízio de R$150, a gente podendo gastar com tanta coisa legal, pagar num rodízio de 150 não entra na minha cabeça para comer um negócio que nem tá tão saudável assim, e você sai passando mal. Quem é que não comeu um peixe que não sai passando mal? As maiores infecções intestinais vêm via peixe, porque aquilo ali é a esponja do mar. Um peixe come outro peixe, que come outro peixe, e não tá bom. As nossas águas não estão boas. Eu sou do Rio de Janeiro, gente. Há pouco tempo atrás, isso aqui era água de esgoto. Não dava nem para tomar. Então, assim, não tem nada bom. E a gente acreditar que esse peixe que já foi, lá foi tirado, foi morto, guardado no freezer, que foi para não sei aonde, que foi não sei onde, e que ele vai me fazer bem, ele já me fez muito bem. Ele já foi um alimento muito saudável. Mas hoje, com o que estamos fazendo, principalmente no Brasil, com excesso de agrotóxico, pesticida, defensivos, agrícolas, no lençol freático, com tanto de gado, porque o agro é pop, o agro é bom, o agro é legal, para convencer, e toca música sertaneja para botar isso daí, e esse excremento, e esse nitrogênio no solo? Isso não conta, isso vai para o mar. Tudo isso tem influência. E o ato de comer é um ato político, sim. A gente tem que sempre pensar que quando você escolhe um alimento, o trigo não é plantado no Brasil, o trigo vem da Argentina. E quando não vem da Argentina, vem da Rússia. Então, esse trigo não é nosso. Então, eu estou envolvendo o avião, eu estou mexendo na camada de efeito estufa. Tudo isso tem importância. A maçã da Argentina, como é maçã do Brasil, gente? Porque você está trazendo uma maçã que não tem a mesma vida que uma que acabou de ser colhida. Eu trouxe, então ela tem mais defensivos. Então, tem esse impacto. Só que nós, como brasileiros, ainda conhecemos muito pouco, falamos muito pouco de agrofloresta, dessa biodiversidade. Então, nesse processo, a gente está sempre no final da cadeia, preocupado com o metal. Mas antes desse metal, será que está valendo a pena comer o peixe? Eu prefiro que coma um peixe assado. Sempre vou, quando falo para cru, não.
Um peixe assado. Um peixe pescado de Cabo Frio, de Arraial do Cabo, da sua cidade, sempre. Um pescado, meu pai é pescador, vai lá e come seu peixe fresco. Mas se eu tô com desbiose, o mar, eu tenho cá São Pedro da Aldeia, tá tão limpo. Não vou comer lá. Amo a tainha, amo. Mas eu sei que não vai ser uma coisa que eu vou comer pensando na saúde, mas eu vou comer porque eu amo. Mas vou botar bastante arroz, bastante feijão, bastante legume, bastante verdura, que isso não vai ser o suficiente para me fazer mal. Porque eu vou dar outros elementos que vão ajudar o meu fígado a destoxificar, a ativar P450, que vai fazer esse processo de eliminação de um pouco de metal que vem aí de toxinas. A gente tem essa capacidade para tudo. Fuma cigarro e está tudo vivo. O povo está indo para 100 anos fumando cigarro. Então, a gente tem isso. A gente não precisa se preocupar com todas essas químicas do metal pesado. Porque senão a gente vai parar de comer milho, vai parar de comer trigo, vai parar de comer tudo. Porque o povo sai do trigo e vai para o arroz. O arroz está cheio de arsênico. Sai do arroz e vai para o milho. O milho, não vou nem falar o que tem o milho. E aí, vai fazer o quê? Faz parte. Se a gente veio nessa geração, nessa época, porque a gente está preparado. E porque a gente tem um bom setor de limpeza. Mas esse setor, ultimamente, está sobrecarregado. A neurogênese, vamos pensar nas crianças, né? Na vida intrauterina. Eu estou formando lá com o bebê dentro do meu útero, a neurogênese, a partir da 9ª semana, é intensa. Um cérebro que está crescendo dentro de você. Aqueles neurônios, aquelas células progenitoras, estão crescendo. Depois, elas vão ter que migrar para suas áreas específicas. Eu não posso ter neurônios que vão produzir dopamina na região da serotonina. Eu não posso ter neurônios do cérebro reptiliano no córtex pré-frontal. Eu não posso ter neurônios do cerebelo, que 70% dos neurônios não estudados, que a gente não sabe nada sobre o cerebelo, estão no cerebelo. Aonde termina o nervo vago? Aqui na sua nuca. O cerebelo tem uma alta intensidade. A letra cursiva bonita é cerebelo funcionando bem. Letra garrancho, que é a minha, o cerebelo deve estar todo estragado. Por quê? Ele está com muita intensidade. Mas a gente ainda não sabe quase nada de 70%. A gente só estuda 30% do encéfalo. Mas o cerebelo, pouco sabemos. Talvez tenha mais gente estudando. Eu ainda não sei nada. Então, todo esse processo de migração tem que acontecer na vida intrauterina. Depois, então tá, Gabi, migração, então, eu tenho que fazer a gliogênese. O que é gliogênese? Eu tenho que ter para cada neurônio 10 protetores. Mas olha a intensidade, está dentro da mãe. A mãe está tomando cerveja preta, está comendo fandangos. Hoje eu posso, porque hoje eu posso engordar, porque eu sempre fiz dieta, engordou 25 quilos na gestação. Então, hoje eu me permito, tá tudo bem. Eu como uma maçã, mas eu como 6 quilos de chocolate, de brigadeiro. Então, esse processo tem influência. Depois que eu fiz a gliogênese, né, a gente tem que pensar, a gente vai fazer a parte da sinaptogênese. Aonde eu vou fazer sinapse? Onde eu vou comunicar um com o outro? Depois, eu vou fazer a mielinização, só depois que ele nasce. É depois que ele nasce que eu começo, claro, potencial de ação, que eu vou ter a bainha de mielina. E depois eu tenho que fazer a poda, sai daqui, tira. Isso é um processo. Que a vida intrauterina tem muito impacto. Mas o que a mãe está fazendo? A mãe sempre acha que está fazendo certo, mas na região dela está cheio de metal pesado no solo. Porque vem aqueles defensivos e o alumínio tem muita quantidade. Ela come muito peixe porque ela é do Pará. Não, essa mãe é de São Paulo e vai no McDonald's dia sim, dia não, porque é fast food. Tem impacto. Ela é culpada? Não, gente, não existem culpados. Mas tudo isso tem impacto sobre o crescimento e a microbiota dessa mãe, patogênica, produzindo nitrito, nitrato, sulfato, fenol com bactéria, vai interagir com a placenta, vai ultrapassar a placenta, fora os remédios que toma, e vai chegar até o bebê. O bebê, até o 3º trimestre, não produz hormônio tireoidiano. Depende do da mãe. A maioria que chega para mim está tudo tomando Sintrote. Será que tem hormônio da mãe para sobrar para o filho? Não tem. Então ninguém pediu o exame de sangue, porque elas chegam, ninguém pediu nada. E isso é importante. Depois que a criança nasce, até o 6º mês, sabe quem produz glóbulos brancos e glóbulos vermelhos do bebê? É o fígado. Até o 6º mês.
Então, depois, entre o 5º e o 8º mês, há modificação para a medula passar a produzir os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Toda criança com 6 meses tende a ficar imunodeprimida, porque há uma mudança de produção. E aí imagina uma criança de 6 meses recebendo vários remédios, antibiótico, corticoide, porque ela gripou, porque nesse processo ela começou a comer e botaram canja. A criança não tem dente, não tem nada. Ela passa 2 dias na fruta, que demanda fígado, porque a frutose é metabolizada pelo fígado, e aí ela comeu duas frutinhas, daqui a pouco ela sempre mamou leite materno, que sempre foi trabalhado no trato gastrointestinal. Daqui a pouco eu boto a fruta para o fígado, que ela nunca metabolizou uma fruta. A fruta não é digerida no nosso trato gastrointestinal. Vai para o fígado, ela recebe um corticoide. E claro que isso já vai ser um processo para o futuro para ativar a via NF-kappa-beta, a via inflamatória, a via de todas aquelas liberações. E ela só precisava de nutriente. O que ela recebe? Label, Losec, Motilho, Domperidona. E vai receber mais química e menos nutriente. Cria uma seletividade. Ah, mas o meu filho é seletivo. Como é que você vai fazer? Ele só come branco. Ele só toma o leitinho dele. Então, tem todo um processo nisso. E aí ele vai cada vez se excluindo do nutriente que vai resolvê-lo e ficando preso em menos nutrição e mais dificuldades. Mas, claro que vão vir as estereotipias. Claro que vai vir, porque a dopamina, ela é responsável pelo equilíbrio. O Parkinson não é falta de dopamina? Roncou, pode olhar para a dopamina. Ah, você mexe síndrome da perna inquieta. Pode olhar para dopamina e B12. Ah, não sei o que, os fletos. Vai olhar para dopamina e cerebelo. Claro que não é dopamina, tudo. Ah, tá saindo tudo do lugar, tô engordando, não sei o quê. Aí eu já olho para o baço. Mas a dopamina é uma neuroquímica do prazer, importantíssima. Para eu ter foco, concentração, porque se eu foco, tenho concentração, eu vou aprendendo, né? Eu vou, os neurônios espelhos e tudo mais, aprendendo através de vocês. Então, são N motivos. E aí a gente vai falar, Gabi, existe um alimento específico? Existe um conjunto de janelas de oportunidades que vão acarretar esse neurodesenvolvimento atípico e são janelas de oportunidades que vão resgatar esse neurodesenvolvimento que está fora, que está desorganizado. Então, a gente fica num borderline. É muito fácil tratar quando se olha para a causa e é muito difícil tratar quando se olha para o sintoma. Porque se eu for tratar só sintoma, eu vou aliviar, mas eu não estou resolvendo o problema. E isso vai crescer. E no futuro, com 8 anos, os pais vão ganhar o diagnóstico de autismo, que é reversível, que eu sempre acho que é reversível, sempre. Perfeito, Gabi. E conta um pouquinho pra gente, assim, desses seus pacientes que você tem essa intervenção, tem esse cuidado até das viagens que você faz, né, para o interior do país, para o norte, enfim. E em quanto tempo que as pessoas, que as crianças, né, a família, começa a observar que a criança tem uma melhora depois de fazer as mudanças alimentares? Isso é tão legal, porque hoje eu atendo uma mãe, né, que o filho dela não tá bem, ele tá com toque, e ela tava muito angustiada, porque ninguém fica bem, né? E aí a gente teve um papo muito legal, foi muito maravilhosa, foi muito legal. E depois que eu terminei a consulta, fui tomar banho, né, para me organizar para a live. E aí, uma mãe de uma criança que chegou para mim com Down, autista, Down, e ele já chegou a ser questionado sobre paralisia cerebral. Mas esse diagnóstico não fechou. Ele não andava, ele não sustentava o pescoço, ele não falava, não verbalizava. E é tão legal porque a gente está junto 5 anos. E hoje, antes da live, depois que eu conversei com essa mãe, de trazer energia para ela, essa mãe mandou um filme dele no circo,
sabe? Ele hoje faz tudo, anda a cavalo, vai de cavalo, ele joga futebol, ele vai para a escola, ele viaja, ele faz tudo. E ele, no circo, quando apareceu um movimento legal, ele começou a bater palma e ela filma, e ela fica emocionada por ele bater palma, por ele ter entendido, por ele estar respondendo, e dizem, né, que com síndrome de Down as crianças não crescem, e ele em um ano cresceu 1 ano e meio, vamos dizer, 13 centímetros, e essa mãe, sabe? Então, assim, a resposta quando você analisa o exame laboratorial, ele tá ali, o exame de sangue é seu, ninguém muda. Amanhã ele muda, mas hoje ele é seu, hoje ele é sua verdade. Eu peço tudo, gente. Eu peço tudo. É claro que sempre as vitaminas, né? Então eu peço zinco, cobre, cromo, as catecolaminas. Se eu estou trabalhando com crianças especiais, eu preciso saber qual é o nível de adrenalina, de noradrenalina, de dopamina, de serotonina. Isso é essencial. Sem isso, eu nunca vou poder ir adiante. Então, hemograma, colesterol, glicose, hemoglobina glicada, eu preciso de tudo. Ácido fólico, B12. Mediante essa informação, eu vou trabalhar. É no exame laboratorial que eu trabalho. B12, 100. Claro que eu vou fazer um complexo que tenha B12. Ácido fólico, 2. Geralmente, eles chegam com 2. Eles nunca têm ácido fólico acima de 10 quando você já está com o diagnóstico mesmo fechado. É muito difícil ter o ácido fólico, porque o ciclo do folato é feito no intestino. A ativação do folato. O folato trabalha lá no fígado, no ciclo da homocisteína, mas é no intestino que eu consigo ativar. E os intestinos deles são muito alterados. E aí eu não tenho esse ácido fólico em quantidades significativas. Então, aí eu preciso avaliar. Então, a vitamina D3, que ativa macrófago no fígado, micróglia no cérebro para varrer o cérebro, e que ativa lá no intestino as beta-defensinas, 15, 18, 20. Então, é tão fácil. Qualquer nutricionista, olhando isso, mas tem que pedir, trazer essa informação para, sim, mas a gente é um ser energético, a gente não precisa de muita matéria-prima. Porque se a gente for ver nos alimentos, nenhum alimento da natureza tem 5.000 I de vitamina A. Então, não existe. E vocês sabem disso. Então, passar 5.000 I de vitamina A é uma violência para a criança e para o adulto, porque você não vai consumir isso, você não consegue, tá? Você só vai sobrecarregar e acidificar. Então, assim, doses informacionais, porque a comida vai nutrir. O suplemento é um coadjuvante junto com comida, porque eu ainda não estou conseguindo tirar nutriente de comida. Então, ele é só um coadjuvante. Ele é um complemento. Ele está complementando aquilo que eu ainda não consigo absorver. Então, em cima disso, é claro que eu vou trabalhar aquela desnutrição. Resolvemos, obviamente, eu vou trabalhar o intestino. Não tem como olhar. Eu vou trazer mais probiótico para essa criança que já está cheia de bandido, de bactéria do mal, que está com confusão, que tem refluxo. Será que é a hora da gente entrar com uma cápsula via oral de bactérias do bem? Mesmo sendo elas do bem, sendo importantíssimas? Eu prefiro, na minha prática, limpar, trabalhar o intestino, desintoxicar, trabalhar com probióticos, tipo florais de probióticos. Eu gosto muito do Biomamps, porque o Biomamps não tem matéria probiótico, ele tem a informação, mas ele não tem a matéria, então ele não vai fazer mais confusão. Naquele processo, trabalhar com florais quânticos, de alcalinização, chás, carminativos, emolientes, que ajudam a excretar as fezes. Então, a gente tem vários, erva doce, funcho, canela, que puxa sangue por baixo do ventre, puxa para o intestino, e ela é antialérgica, respiratória. Camomila tira a cólica, tira a dor, tira espasmo, tira também, tira tudo. Então, assim, hortelã, se não tiver refluxo, porque ele é vermífugo, sálvia, tomilho, tem tantas coisas legais. Posso fazer tintura. Eu vou dar chá, meu filho vai tomar chá. Pode fazer o arroz com a água de salsinha. Me ame para sempre. Ele nunca vai fazer. Mãe, você fez com água de salsinha? Não, mas ela é diurética, cicatrizante, vitamina A pra caçamba. Tem tudo que vocês precisam para ativar a IgA secretória. Então, vou fazer o feijão com a água de chá. E ele vai saber que eu fiz feijão com água de chá.
Não, a gente pode, com simplicidade, trazer elementos fitoterápicos, fitoquímicos, que tem muitos nutrientes que está ativando aquela via que até então estava parada, estagnada, que não estava fazendo a limpeza. Era sujeira por aqui e sujeira por aqui. Se eu diminuo a sujeira daqui e se eu diminuo a sujeira do fígado, a chance dele melhorar rápido é muito grande. É muito lindo porque, assim, as mães dão respostas em 15 dias. Gabi, ele conversou, ele fez isso, ela me olhou no olho, ela fez carinho. É uma mudança rápida. Eu não tô... 15 dias é uma resposta muito rápida. É muito. Na estereotipia é incrível, sabe? Não, principalmente no ranger dos dentes, ou às vezes potencializa. Gabi, eu falei, calma, tá? Exatamente colocando tudo para fora, porque cada criança é uma. Porque quando a coisa está muito séria, ela pode piorar no primeiro momento. Mas a resposta a mãe vê, ela vê a mudança, ele assistindo televisão, que não via há anos, brincando sozinho. Ah, Gabi, 15 dias está curado. Quem me dera, né, gente? Eu estava aqui com a fila até não sei onde. Não, a gente está falando das mudanças que os pais vão vendo e são gradativas. E a cada dia é o sorriso na cara do pai, porque ele começa a crer, porque a energia vem dele. Se ele acredita na cura, acabou, gente. Não precisa do médico da Gabriela. É ele que tem que acreditar, que tem que ter esperança da melhora do filho. Essa mãe, que eu estou há 5 anos, ela fala, Gabi, meu filho, eu sei que tá. E tá. Dentro de tudo que nós conquistamos, ele está. Vai estar perfeito, pai. Porque ela acredita e ela trabalha com esses ingredientes da natureza. Ela procura, sim, os orgânicos, ela procura, sim, uma alimentação vegetariana, vegana, porque ela entendeu que é mais anti-inflamatória, que ela escolheu. Cada um é um. Mas ela achou que, nesse momento, a carne, que é um bicho morto, que tem muitas toxinas, poderia intoxicar mais ele por ele não digerir bem. Então, ela achou melhor ficar sem. E ele cresceu 13 centímetros. Então, assim, cada escolha familiar é uma escolha certa. Não existe o certo e errado. O meu come frango, tá ótimo. Come arroz, come feijão, come batata, cenoura, chuchu, quiabo, vai. Por que não vai comer? Isso vai intoxicá-lo? Jamais. Mas, quando está muito inflamado, um alimento, a planta, tem mais propriedade antioxidante, anti-inflamatória. O bicho morto não vai ter. Então, são as escolhas. É um momento, às vezes 10 dias, um mês, 2 meses, depende de cada um. Por isso, tem que ter a individualidade bioquímica e uma dieta voltada para aquele grupo, para quem você está abordando. Os protocolos são importantes para a gente gerar, né, uma informação. Mas eu fico muito incomodada, gente, quando eu vejo clorela, zeólita, alho negro. Vocês sabem por que a gente está sempre nesses protocolos. Tudo as mesmas coisas. Tintura de coentro e não sei mais o que. Eu falo, gente, eu não sou contra nenhum desses. São excelentes ingredientes, são excelentes. Mas parece que é uma receita de bolo. E a zeólita, às vezes, prende o intestino. Por causa, ela quer ela metal, mas ela quer ela mineral também, que eu não quero nessa criança que é lá mineral. Então, a individualidade bioquímica é importante. O exame de sangue faz com que a gente possa trabalhar essa individualidade, olhando o que falta e o que eu preciso repor. Fizeram uma pergunta aqui também sobre os fermentados. Se você acha que também pode contribuir em relação ao intestino, os alimentos fermentados. Então, eu acho que eu, Gabriela, estando bem, a kombucha de vez em quando entra, o kefir de vez em quando entra, tá? Uma criança que não está bem, o fermentado não tem que entrar em primeiro lugar. E por que eu digo isso? Gente, a gente nunca pode ter certeza que a kombucha, que o kefir estão só com cepas saudáveis. Porque a geladeira tem uma contaminação, porque na hora que eu fui pegar não sei o que eu contaminei, porque aquilo pode ter sido uma pessoa incrível que fez muito bem, mas aquilo com o tempo pode gerar toxinas e fungos naquele fermentado. Então, eu sou do zelo, eu sempre vou pensar que aquilo pode acarretar. E se a criança já está com um ambiente propício para o crescimento de fungo, eu prefiro que não dê. Estou bem, tá ótimo, pode, tá tudo bem. Mas se
e nem gosto todos os dias, tá? Porque a gente começou o fermentado virar, mas o meu intestino funciona bem. Tá bom, melhor do que estar tomando um remédio, um lactopurga. Mas a gente, não é todo dia que a gente precisa consumir o fermentado, porque às vezes pode te dar mais gases, às vezes te dá um refluxo, às vezes te dá uma azia que você não está sabendo, e aquele fermentado que trabalha muito os estreptococos e o duodeno, tá demais. É só por isso. E a gente sabe a hora de parar, a hora de tomar e ser livre, porque ninguém bebe cerveja todo dia, né? Porque vai tomar um dia vai fazer mal. Então, é o bom senso, sabe? Mas eu prefiro que a criança que está em desbiose, por zelo, com medo da contaminação, não consuma. Até eu ter certeza que está tudo bem. Então, resumindo só, assim, a ideia, porque você falou muita coisa, né? Foi uma aula incrível aqui. Mas, para quem tem dúvida, né? Tem muitas pessoas que não são da área de saúde, que estão assistindo, enfim. Então, para a gente fazer um pouco de um resumo mesmo, né? Para essa criança, então, que chega até o nutricionista, você sugere, então, que seja feita essa limpeza do intestino, né? E aí a gente pode trabalhar com alguns chás para ajudar também nessa limpeza, nessa ajuda de colocar o lixo para fora, né? E trabalhar principalmente com os alimentos naturais, não é isso? Carnes, laticínios. Mas a gente pode até facilitar para o pessoal de casa. Então, assim, quando eu digo uma limpeza, vamos pensar em elementos, em moléculas, né? Em coisas palpáveis, porque para aquela mãe que está em casa e quer começar alguma coisa e não tem nada. A gente sempre pensa que criança, ela é um ser muito sensível. Então, para ela dar uma vitamina, seria interessante ela ir num nutricionista, um complexo direcionado para ele. Mas ela pode fazer várias coisas em casa que são super legais. Por exemplo, levedo de cerveja. O levedo de cerveja tem muito complexo B dentro dele. Compra em pó. E ela pode fazer um bolinho com levedo de cerveja. Usar essa farinha, que é muito nutritiva. Não, Gabi, não gostou do gosto. Não quero botar no suco. Então, pode comprar em pastilha, levedo de cerveja de 400 miligramas. Isso ajuda muito no intestino. É muito rico em nutrientes e melhora a desbiose. O que mais que ela pode fazer? O própolis verde, ou até o própolis marrom. A gente tem o vermelho, o marrom e o verde. Pensa que o verde não está oxidado. Não quer dizer que o marrom oxidado seja ruim, mas ele tem menos vida. Então, o verde tem mais vida, está mais fresco, né? A forma de que ele foi colhido, ele não está oxidado. Então, o própolis verde, claro, crianças acima de 1 ano, tá? E cuidado com a mucosa da boca, sempre na forma aquosa, né? Porque ou com álcool a criança abaixo de 2 anos pode fazer uma afta na boca. Mas o própolis, ele é fungicida, ele é bactericida, ele é anti-inflamatório, ele é antibiótico. É da nossa biodiversidade, da nossa terra. E ele é tão barato e tão bom. Mel de manhã, um elixir. Mel com 10 gotinhas de própolis, ainda pingarinho e limão. Todo dia de manhã você também está trabalhando essa microbiota. O mel, os lactobacilos adoram. É um prebiótico. O que mais, Gabi, que a gente poderia fazer nesse processo? Gente, eu amo o intestino. Ele funciona, quando não tem a serotonina, ele não vai ter peristaltismo. Então, ele não tem esse movimento para absorver e para excretar o lixo. Então, o que gera peristaltismo, né? Já que eu não tenho a serotonina, a gente sabe que o magnésio. Magnésio é um elemento muito bom para gerar peristaltismo. Eu vou dar magnésio para uma criança, leite de magnésio? Não vai dar leite de magnésio, não quero leite. Mas existe um xarope de cloreto de magnésio que vocês podem produzir na farmácia de manipulação. Eu tenho um vídeo falando sobre xarope de cloreto de magnésio que a gente faz para criança, que é super legal, é o magnésio com cloro, e o cloro abre o canal de GABA, tá? Então traz analgesia, o cloro forma o ácido clorídrico, o cloro não é do mal, o cloreto não faz mal, tá? Dependendo, pode quelar iodo, mas a gente está falando ali para fazer peristaltismo, como não, Gabi, eu vou comprar um óxido de magnésio com oxigênio. E por que o óxido e não o treonato de malato e não o magnésio quelado? Porque o óxido de magnésio tem baixa absorção. Ele
precisa estar quelado o magnésio com o aminoácido para poder ir lá para dentro. Mas com óxido, com oxigênio, ele fica no intestino. E esse óxido de magnésio trabalha o nervo vago, diminuindo toda aquela toxicidade, liberação de óxido nítrico, e ajuda na convulsão, sabia? Melhora na convulsão. Gabi, qual a quantidade? Para cada quilo de peso, 13 gramas. Para fazer o cálculo, então se pesa 10 quilos, 130 gramas, e aí vai fazendo o cálculo do óxido de magnésio, que é muito barato, que isso vende, não sei se uma farmácia comum vende, ou se é na manipulação, mas isso não tem contraindicação, é magnésio, em microdoses, né? A gente está falando de uma dose muito ínfima, que isso só vai ajudar. Tem um floral, que eu adoro, que né, fui sua professora, que eu acho que não tem zero contraindicação, e ele é ótimo, porque ele é um floral de cálcio com magnésio também, e que vai gerar esse peristaltismo, vai mudar o pH da microbiota. Eu mudei o pH da microbiota de ácido, eu começo a criar um campo propício para a bactéria do bem sobreviver. Azia, não. Eu falo azia, não. Azia, não. É ótimo, tem um copinho dosador. Se forem crianças, pode dar para criança que acabou de nascer, gente. Vocês dão para criança que acabou de nascer, Funscore, dão não sei o que, não quer dar floral? Pode dar. Só que é a dose, ela vai engasgar se você der 5 ml. E floral não tem toxicidade para floral. Então você vai dar 1 ml 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Uma criança maiorzinha, 2 ml, criança. E aí vocês vão dando dosezinhas antes de comer para já alcalinizar. Isso é muito legal. E existe um floral de glutamina, porque a glutamina se transforma em glutamato para depois virar GABA. Se eu tenho muitas bactérias patogênicas, eu posso transformar a glutamina, matéria-prima, que é essencial para os enterócitos, porque revitaliza os enterócitos, mas eu posso transformar isso em glutamato. Pelo sim, pelo não, eu tenho um floral de glutamina, chamado Glutac. 10 gotinhas 2 vezes ao dia, que ajuda aos enterócitos a criarem toda a sua força para que não haja permeabilidade, para que essas toxinas não vão para o fígado e para que elas não se espalhem pela corrente sanguínea. Então, isso são medidas simples que qualquer uma criança, não, meu filho não tem nada, faz, é bom para o teu filho você fazer isso. Meus filhos eu faço, os chás que eu falei carminativos são ótimos. Faz o suco, vai botar a polpa de uva, bate com a água do chá. Pega a manga, bate com a água do chá. Por que que vai fazer com água pura? Se você pode usar a água do chá para melhorar esse processo. Com isso, vocês já conquistaram muito. Só de fazer isso, a gente já tem um intestino muito mais saudável, muito mais harmônico, que vai sujar menos o fígado, que vai sujar menos a cabeça. Muito bom, Gabi. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você estava falando como que é importante não ter uma receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Cada ser é bem individualizado e você tem que olhar para ele como ele é. O exame de sangue dele é muito pessoal, é muito individualizado. E até vi o comentário da Mônica, que ela tinha falado da questão tem que também olhar um pouco para o emocional do pai, emocional da mãe. Tem muitas coisas envolvidas, né, dentro de um quadro de uma criança com autismo. E você falou de realmente muitas questões que a nutrição, né, ajuda fundamentalmente com tanto a questão da prevenção, quanto depois num cuidado, né, que já é no pós-diagnóstico, que você já trata aquela criança com o devido cuidado. E eu queria perguntar para você como que você... o que você traz de outros tratamentos ou outros profissionais, como que você integra essa saúde, né? Esse cuidado dessa saúde, dessa criança, tanto da criança quanto, acho que, da família, né? Qual é a sua abordagem nesse sentido? Quais são outros profissionais, outros tratamentos, terapeutas que você acaba sugerindo, né, para esses pacientes? Geralmente, meninas, quando chega um paciente para mim, ele vem direcionado ou vem também que a mãe já desistiu, né? Porque ela foi lá e não viu o resultado. Ele vem de alguém. Ou ele vem de um gastro, ou ele vem do neuro, ou ele vem do psicólogo, ou ele vem do pediatra. Não somos nós que indicamos, a gente só acolhe.
Quando você me diz assim, Gabi, você gosta de trabalhar com a equipe multidisciplinar? Eu amo quando o médico fala assim, o pediatra fala, nossa, eu adorei, porque isso é muito bom, porque isso dá uma energia para a mãe e ela fica muito feliz, porque são duas pessoas concordando com o tratamento. Então, para mim, é o máximo, e eu faço de tudo para que o pediatra possa me entender e trabalhar em conjunto comigo, porque é importante para a mãe. Claro que o emocional da mãe, imagina, ela vai todo dia dar comida e sabe que o filho dela é seletivo, ela já vai dar comida. Meu Deus, ele não vai comer. Aquele emocional dela na hora da comida é terrível. E aquilo vai potencializar para ele, porque nós somos seres energéticos. E a energia de um ressona com a energia do outro. E não é culpa dela, mas ela sabe que na hora da comida é sempre um transtorno, e aquilo tem influência, obviamente sim. Eu sempre que eu trabalho a família, sempre que eu recebo, né, a mãe, o pai, claro que a reunião é com eles, eu sempre trato geralmente a família. Eu sempre falo de práticas, de coisas, do que a família, e peço para a família fazer o cardápio junto, porque é muito sofrido para a criança ver um pai comendo um bife maravilhoso e a criança não comer. Então, mal ou bem, a família toda muda o comportamento. E só dela mudar a alimentação, isso já muda tudo. Peço muito para a família, eu falo, gente, a gente tem 2 pontos, a saúde e a doença, eles são antagônicos. A saúde, ela vibra numa frequência muito alta e a doença vibra numa frequência baixa. Então, abre a janela, eu quero luz, eu quero claridade, eu quero limpeza, eu quero um ambiente limpo. Vai passar pano todo dia, vai jogar água com sal dentro da casa, porque eu preciso vibrar na saúde, porque a saúde tem uma outra frequência. E a gente tem que fazer de tudo para a frequência. Porque vamos pegar um profissional da área de saúde e disse que não tem cura, então não vai mais nele. Me desculpa, não vai mais nele. Você tem que ir em quem acredita na melhora do seu filho. Não vá num profissional que te puxe para baixo. Vamos pensar, vamos ter esperança. Tirar a esperança de uma criança com 2 anos, isso é cruel. Desculpa, mas esse não tem que estar junto com você. Nem ele acredita. Se você está indo num profissional que puxa a tua mão, te afunda, não é ele. Então, tem que trazer pessoas para o nosso convívio que acreditam. Porque se não acredita, ela já vai deixar e você vai achar que está fazendo as coisas em vão. Que você está investindo demais para pouco resultado. E não, você está investindo na saúde. E a saúde, ela pede um esforço, pede cozinhar. Não adianta que não vai ser no iFood que você vai arrumar a saúde do seu filho. Então, não vai ser ligando num restaurante caro, não vai ser comprando leite mais caro. A saúde nunca pediu dinheiro. Tanto é que a gente vê o MST, que a gente vê outras situações que aí o povo da roça tem muito mais saúde que o povo urbano. Né, do povo do campo está melhor do que os urbanos, e não é com dinheiro. Quando a gente vivia de uma agricultura mais sustentável, a gente já consumiu 100 tipos de grãos, né? 300 tipos de grãos há 40 anos atrás. Não tem muito tempo. Hoje a gente vive de uma monocultura de 5, arroz, feijão, soja, trigo e milho. Se você pegar nós 4 aqui, quais foram os outros que a gente comeu há 2 dias atrás? Se a gente parar para pensar, a gente talvez não, porque a gente tem um pouco mais de informação, mas se a gente todo mundo comendo a mesma coisa. Então, e o que isso tem nutricionalmente? Está tudo adulterado, está tudo transgênico, né? Porque está na mão de poucos. Poucos estão ganhando muito com isso. E a gente está sem diversificar. E a gente está empobrecido. Muito bom. Gabi, a gente está chegando no final, né? A gente já passou bastante assim até da hora, porque o papo realmente a gente fica hipnotizado tentando entender e sugar tudo que você fala, que é tudo tão, né, interessante, conteúdo tão rico, tão maravilhoso, né? Que a gente fica aqui querendo ouvir mais, saber mais. Mas infelizmente... Oi? Eu falei que ela realmente, quando ela começa a falar... A tagarela. Porque
coisa boa. Não, vamos ter que marcar aí mais uma, mais duas lives, assim, para a gente poder continuar esse papo, esse assunto. Mas a gente vai precisar encerrar agora. Não sei se a Larissa ou a Alessandra tem mais alguma coisa para a gente perguntar. Se você quer finalizar com alguma coisa, Gabi, gostaria também de você falar um pouquinho do seu trabalho, para as pessoas poderem saber como te alcançar, como entrar em contato. Mas Larissa e Alessandra, tem alguma coisinha para adicionar? Tá bem? Ainda estou agradecer. aqui. Processando toda a informação. Meninas, muito obrigada pelo convite. Tá? Eu sempre digo que a gente veio para vencer. A vida é evolutiva. Hoje eu sou muito melhor do que ontem e você amanhã muito melhor do que hoje. Então, a gente veio para dar certo e a gente veio para executar nossas missões. A gente tem uma missão. Eu, talvez, aí na nutrição, para ensinar. O meu grupo também, sabe? Eu gosto, tenho muito prazer em ensinar. E eu tenho que estar bem para executar minha missão. Eu tenho que estar bem nutrida. Eu tenho que estar sem dor de cabeça. Eu tenho que estar sem anemia. Porque como que eu vou fazer bem o meu trabalho se eu estiver adoecida? Então, quando a gente chega no caminho certo, a gente é ajudado. A gente veio para vencer e tudo dá certo, porque a gente chegou no caminho. Mas às vezes a gente está no caminho errado, só isso. Está tentando muito de uma coisa, está só naquilo, está só daquele jeito. Começa tudo de novo. Começa, caiu, levanta. Quebrou, conserta ou compra um novo. Mas a gente veio para... Né? Não para. Não para. Não para. Nós somos seres que estamos interagindo o tempo todo. Um veio para ajudar o outro. O que você não sabe, eu sei um pouquinho. O que eu não sei, Larissa sabe. O que a Alessandra sabe. Todo mundo sabe um pouco. E a gente tinha mais que ajudar. E a gente pode ajudar. E às vezes a gente está gastando a nossa energia para outras coisas. Então, dentro da nutrição eu aprendi muito, porque eu vi muitas histórias que para mim foram impactantes, né? Nossa, como é sério? Tá, vai ficar bom. Vai ficar bom. Porque a saúde é o que todos conhecemos, é o que todos temos. E é nisso que a gente vibra. E é isso. Gente, muito, muito rico. Muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, gente, aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Pelo link na bio, você pode acessar o nosso canal do YouTube também lá, fazer o subscription, né, subscrever para o nosso canal. E qualquer pergunta que tenham, podem escrever aqui ou acessar também o Instagram da Alessandra, da Larissa, ou da Gabi, da Health 5D. A gente está sempre aqui para responder. Se tiver algum profissional que vocês tenham interesse ou algum assunto, também falem para a gente está sempre procurando satisfazer, né, as perguntas de todo mundo, as curiosidades e trazer mais conhecimento, trazer mais profissionais maravilhosos como a Gabi. E a gente está aqui sempre ajudando um ao outro, trazendo bastante educação, muito assuntos educacionais para a gente ir ajudando um ao outro, como a Gabi falou. A gente não para, a gente continua. Qualquer pedrinha no caminho é para ser superada e a gente continua sempre, né, subindo. Então, gratidão a todo mundo por estar aqui com a gente. Gratidão, Gabi, doutora Alessandra, Larissa. Muito obrigada por todo mundo que participou da live. E a gente logo vai disponibilizar a próxima live com o assunto profissional, tudo direitinho. Vocês fiquem atentos para não perderem. Tá ok? Obrigada a todos. Uma boa noite e durmam bem. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Beijo, Beijo, gente. gratidão. Tchau.